O que é uma placa de circuito impresso? O que é uma placa-mãe de um computador? O que são essas várias baratinhas que a gente vê, né? Esses mosquitinhos, esses bichinhos aqui que tem presos nessa placa? Como que é projetado, como que é desenvolvido um projeto como esse aqui? Como que é fabricado? Aonde que se fabrica uma placa de circuito impresso? Todas essas dúvidas eu vou responder para você no vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de placas de circuito impresso já há 5 anos, tenho bastante domínio nessa área e hoje eu vou te responder todas essas dúvidas, mostrando projetos que eu desenvolvi e também mostrando essa placa muito especial que eu recebi agora essa semana, que é a troca da placa-mãe da minha impressora 3D. Então, vou aproveitar que eu tô com uma placa muito legal, como sou muito curiosa nesse assunto, é claro que assim que eu recebi a placa eu já vim com ela aqui na bancada, olhar os detalhes, olhar os componentes, olhar os acabamentos, porque eu sou muito interessada nesse assunto, tô sempre aí tentando fuçar tecnologias assim nesse sentido. Então já vou aproveitar que eu tava com essa placa aqui muito bonita na bancada para te mostrar com detalhes e conversar com você sobre detalhes, sobre como que é fabricado, como que é desenvolvido, o que é uma placa de circuito impresso, porque eu acho que é um assunto muito interessante, já que esse tipo de tecnologia aqui está envolto em praticamente todo o eletrônico que você tem. Seu micro-ondas, sua geladeira, seu celular, seu computador, não preciso nem falar, né? O computador, praticamente tudo que está grudado aí na tomada da sua casa tem essa tecnologia aqui dentro do equipamento. Então eu vou começar aqui te mostrando de perto, né? Para que você possa entender o maior motivo dessa tecnologia ser tão popularizada entre os eletrônicos, para você observar aqui com detalhes o que eu estou te falando. Uma placa de circuito impresso é uma forma de organizar a eletrônica. Imagina que se a gente não tivesse exatamente esse tipo de tecnologia aqui, todos esses componentes eletrônicos estariam soltos e a gente precisaria fazer a conexão entre eles, né, a conexão eletrônica entre cada componente com fios. E é por isso que antigamente nós tínhamos aqueles computadores enormes que ocupavam uma sala inteira. E é por isso que hoje nós temos equipamentos eletrônicos tão pequenos, tão enxutos, porque cada vez mais a gente consegue condensar eletrônicas em chips cada vez menores e esses chips cada vez menores conseguem ser organizados em uma placa como essa daqui. Então esses vários pontinhos, essas baratinhas, como algumas pessoas quando não conhecem eletrônica observam e acabam identificando, esses vários itenzinhos que nós temos aqui, todos eles são componentes eletrônicos. Então nós temos resistores, temos capacitores, temos conectores, temos circuitos integrados, ó. Então eletrônicas inteiras, microcontroladores, conectores para cartão, conectores para cabos literalmente, ó, sendo soldados e vindo para fora da placa de circuito impresso. Todos esses itens, toda essa eletrônica aqui consegue ser condensada em um espaço muito pequeno, porque aqui nessa placa de circuito impresso a gente consegue soldar esses componentes, organizar esses componentes e também construir uma ligação eletrônica entre esses componentes. Se você conhece um pouquinho de eletrônica, você sabe que os componentes eletrônicos, para eles funcionarem, eles precisam de energia elétrica e eles precisam de um fio condutor, um caminho condutor, porque a gente precisa construir uma ligação entre todos os componentes que vão interagir entre si. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de elétrica e eletrônica, tem videoaulas aqui no canal, tem uma série muito legal chamada Eletrônica para Noobs aqui no canal que você pode pesquisar também, que fala bastante sobre componentes eletrônicos, sobre circuitos eletrônicos, os mais simples, os mais complexos, aplicações com Arduino também, então tem bastante conteúdo aqui no canal que fala sobre esse assunto. Mas para você entender o que é uma PCB, você só precisa entender que os componentes eletrônicos eles precisam ser energizados e precisam ter uma ligação entre todos os componentes que vão interagir entre si para construir o circuito que você precisa. Nesse caso aqui, a minha placa não está energizada, ó, ela está fora da tomada. Então eu posso manipular ela aqui livremente, claro, sempre com muito cuidado, com muita delicadeza, porque esse tipo de material aqui pode sim sofrer algum tipo de interferência. Você pode, sem querer, tocando aqui, dependendo da eletrônica que está sendo usada, você construir um curto-circuito com as suas próprias mãos. E também não é ideal que essa placa aqui fique suja, porque sim, a sujeira interfere também na ligação eletrônica entre os componentes eletrônicos. Por isso que de vez em quando você precisa fazer aquela limpeza especial aí no seu computador, porque você tem uma melhor durabilidade da sua placa. É por isso, inclusive, que de vez em quando você precisa fazer uma limpeza no seu computador, tirar a poeira das placas, para que você não tenha aí essa poeira estragando a sua placa mãe e nem os outros componentes. Então é muito importante que você faça essa limpeza
para que você tenha uma boa durabilidade aí da sua eletrônica. Agora vamos falar sobre do que é composto uma placa de circuito impresso e logo em seguida eu também vou te falar como que a gente fabrica uma placa de circuito impresso, aonde que é fabricada, né, uma placa como essa daqui. Então, basicamente, uma placa de circuito impresso, ela é composta por uma camada central aqui, que é a fibra de vidro, e dessa fibra de vidro, que ela é um isolante, eu consigo construir como se fosse um sanduíche de camadas condutoras. Projetos mais simples, que são os que eu faço por aqui, tem duas camadas condutoras, então uma camada condutora na superfície, no top da placa, uma camada condutora na parte de baixo da placa, o bóron, mas existem placas de circuito impresso, que provavelmente é o caso dessa daqui, que tem uma eletrônica mais elaborada, que tem várias camadas de cobre, então podem ter 2, 4, 8, 24, até 50 e poucas camadas de cobre. Placas bem complexas mesmo, tem muitas camadas, mais de 20 camadas de cobre ali, condensados como se fosse um sanduichinho, e tudo isso fica muito pequeno, né? Então é uma camada de fibra, uma camada de cobre, uma camada de fibra, uma camada de cobre. Essa camada de cobre, ela é feita de cobre porque é um material condutor para que a gente possa desenhar um circuito eletrônico nele, gravar esse circuito eletrônico nessa camada de cobre e conseguir fazer de fato aquelas ligações que eu te falei entre os componentes eletrônicos. Então, além da camada de fibra e da camada de cobre, nós temos também uma camada chamada solder mask, que é essa camada de tinta, é o que dá a cor à placa de circuito impresso, tá vendo? Essa placa de circuito impresso aqui é na cor preta, mas eu tenho outras placas de circuito impresso aqui. Por exemplo, essa daqui na cor azul, temos essa daqui também na cor branca. Eu acho que o mais padrão, que muita gente já viu, que ficou bem popular, foram as placas de circuito impresso na cor verde. Então as placas verdes de eletrônica, né, são muito conhecidas. Mas isso é apenas o acabamento da solder mask. Solder mask não só dá essa estética para a placa de circuito impresso, mas também trabalha como um isolante externo. Então todas essas camadas que a gente tem aqui, principalmente as camadas do top e do bottom de cobre, elas são recobertas por essa solder mask que protege, isolando toda essa camada condutora do mundo externo, para não sofrer corrosão, para não sofrer danos, né? Então, para proteger a eletrônica, para não construir curtos-circuitos com outros elementos que estejam próximos, né? Materiais condutores, por exemplo, que podem estar dentro da caixinha que você vai colocar essa placa de circuito impresso aqui. Então, essa solder mask, ela protege a placa de circuito impresso. Nós temos também a silk screen, que é uma camada de tinta que a gente consegue utilizar para fazer descrições na placa de circuito impresso. Então aqui a gente consegue ver que essa placa tem a solder mask preta e a silk screen branca, tá vendo? E aqui provavelmente é a logo de quem projetou, né, da empresa que é dona dessa placa de circuito impresso aqui, tá vendo? Então a gente consegue colocar marcações dos componentes eletrônicos, às vezes indicações que ajudam na hora da montagem dessa placa, ou até uma questão mais estética, né, desenhos aqui. Eu vou te mostrar uma placa que eu utilizei bastante esse recurso para construir desenhos, que é essa plaquinha aqui que eu recém fabriquei, olha só. Nessa placa aqui, toda essa parte branca é a silk screen e eu utilizei para desenhar aqui na minha placa de circuito impresso, fazer um trabalho bem artístico. Inclusive, já vou aproveitar para te falar aonde que eu fabrico os meus projetos de hardware, onde que eu fabrico as minhas placas de circuito impresso. Todas as minhas placas de circuito impresso são fabricadas na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício, é uma fábrica chinesa e para desenvolvimento de protótipos você consegue fabricar suas placas a partir de $5. É lá que eu fabrico todas as minhas placas de circuito impresso, todos os meus produtos que vocês me veem comercializando na minha loja ou projetos que vocês já me viram desenvolvendo, foram todos fabricados lá na PCBWay. Então se você quer explorar mais sobre esse assunto, inclusive no próprio site da PCBWay tem uma documentação muito boa sobre acabamentos, sobre camadas, sobre características das placas de circuito impresso, lá você consegue também fazer uma cotação do seu projeto. Tudo online, de maneira muito fácil, muito prática para você também ter os seus projetos desenvolvidos de uma maneira profissional. Eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Se você usar esse link, você já ganha $5 para sua primeira compra. Voltando a explorar a placa de circuito impresso, os componentes eletrônicos de uma placa também podem ser soldados nas duas faces. Então nessa placa aqui, a característica dela é que ela tem apenas uma face de componentes eletrônicos, mas trilhas, se a gente olhar aqui com calma, a gente vai ver que ele está usando as duas camadas para desenvolver trilhas aqui na minha placa. Esses pontos aqui que você tá vendo? Tem vários pontinhos aqui na placa de circuito impresso.
Todos esses pontos aqui são pontos de teste. Então, quando a placa é muito complexa, como essa daqui, é muito comum os projetistas deixarem esses pontos estratégicos em alguns pontos para conseguir depois fazer uma avaliação se a eletrônica dessa placa está funcionando certinho ou não. Então, são pontos de testes que ou podem ser utilizados para serem verificados com multímetro, com osciloscópio, ou até, se for uma produção mais industrial, uma produção maior desse tipo de placa aqui, se a empresa trabalha com algum tipo de equipamento que ela faz várias produções, ela também consegue montar um equipamento onde ela consegue ter os pontos de ligações exatos aqui embaixo dessa placa. Então eles são encaixados e testados ali por um algoritmo já de teste, desenvolvido tudo exatamente para o teste da eletrônica específica que foi desenvolvida. Normalmente por aqui os meus projetos eles são bem mais simples do que essa placa aqui. Então os meus pontos de testes normalmente são uma quantidade muito menor. Às vezes eu consigo fazer o ponto de teste já no próprio pad do componente eletrônico, então não é necessário fazer assim uma parte que fique à mostra, né, da placa de circuito impresso, porque isso aqui é um ponto condutor que ele está à mostra, né? E os meus testes por aqui não são feitos por nenhum maquinário muito especial, então eu tenho meu multímetro, eu tenho osciloscópio, então eu vou batendo ali às vezes quando uma eletrônica não está funcionando para tentar identificar o que está acontecendo. No caso dessa outra placa aqui que eu vou te mostrar, ó, ela tem componentes eletrônicos tanto no top quanto no bottom. Tá vendo? Então tem componentes eletrônicos dos dois lados, e uma característica muito legal dessa outra placa aqui é que nós temos inclusive, ó, um componente eletrônico que ele fica para fora da placa, tá vendo? Esse daqui é uma câmera, então nós temos um conector aqui que conecta um componente para fora da placa de circuito impresso. E isso é algo muito comum, se você abre, se você é curioso também na eletrônica, acaba abrindo aí alguns equipamentos ou até observando como o seu computador funciona, você vai ver que é muito comum uma placa de circuito impresso ter esse tipo de conexão que vai conectar componentes eletrônicos maiores que ficam externos a ela, né? Então você pode, por exemplo, observar na placa-mãe do seu computador que tem encaixes para memórias, tem encaixes para cabos, tem um encaixe para fonte, tem encaixes para outras placas que vão para outros lugares, né? Que fazem outras funções aí no seu computador. Então esse tipo de conexão aqui, ele também é muito comum e você consegue trabalhar. Não necessariamente todos os elementos da placa de circuito impresso precisam estar soldados nela. Você consegue construir conexões que vão soldar para componentes externos a ela. Já que eu entrei nesse assunto de placa-mãe, o que é uma placa-mãe? Por que é denominado placa-mãe para algumas placas? A placa-mãe do computador, a placa-mãe do celular. Essa daqui é a placa-mãe da minha impressora 3D. A placa-mãe é a designação para a placa de circuito impresso que vai condensar a estrutura principal da eletrônica do seu projeto. Então daqui vão sair conexões que vão tanto para os motores, que vai para a parte de memória, que vai para a parte do driver de energia, que vai para a minha fonte, que vai para o meu display. Então a placa-mãe é onde está a eletrônica principal, que vai comandar os outros elementos. A placa-mãe do computador é aonde você vai conectar os chips de memória, é aonde você vai trazer os cabos para sua fonte, é aonde você vai conectar, por exemplo, a sua placa de vídeo. Então existem outros elementos de hardware, outras placas, outras PCBs inclusive, que vão ser conectadas nessa placa principal. Isso é uma placa-mãe. Mas quando a gente fala de PCB, PCB é a placa de circuito impresso, inclusive sem os componentes eletrônicos. Uma placa-mãe, ela só é uma placa-mãe se ela já tá com tudo montado, né? Então, com todos os componentes eletrônicos soldados, ela tá prontinha ali para ser inserida e colocada os outros cabos. A PCB em si, uma placa sem nada, sem componentes eletrônicos, é apenas a PCB. Então, aqui eu tenho apenas a PCB, ó, não tem nenhum componente eletrônico soldado nela, e a PCB é só essa parte aqui. Para a montagem dos componentes eletrônicos na placa, você tem um serviço, por exemplo, na PCBWay chamado PCB Assembly, que é o processo que você vai descrever para a PCBWay toda a lista dos componentes eletrônicos e a posição deles no seu projeto, e eles vão te entregar a placa 100% montada. Esse é um processo bem comum de ser feito quando você tem um projeto de hardware que já está em fabricação de um lote um pouco maior. Agora, o meu processo de desenvolvimento de hardware, no momento, ele não é feito todo em fábrica, ele é todo feito aqui na minha bancada. Então, inclusive, se você quiser acompanhar outros vídeos, eu tenho vídeos mostrando processos de solda completos, vlogs de soldagem de projetos, onde eu mostro tanto os meus equipamentos, que eu já tenho aqui uma bancada bem preparada para fazer a soldagem eletrônica dos meus projetos por aqui, que é provavelmente uma quantidade muito menor de desenvolvimentos que a
empresa que mandou desenvolver a placa da minha impressora 3D produz, né? Provavelmente eles fazem milhões de placas como essa daqui, e aqui eu tô fazendo algumas centenas, no máximo. Nossa, centenas já é muita coisa, né? Então os meus projetos, eles têm um lote ali que varia entre 20, 30, 40, 50 unidades, né? Então são quantidades bem menores de desenvolvimentos e montagens do que provavelmente essa placa aqui foi feita. Agora, eu queria aproveitar ainda nesse vídeo para te mostrar um projeto de placa de circuito impresso. Esse daqui é um projeto que eu já desenvolvi já faz um ano, ele também está disponível comercialmente na minha loja, e eu tenho aqui todos os arquivos de desenvolvimento desse projeto aqui, desse gatinho. Eu queria que primeiro você observasse aqui essa placa dessa forma, porque daqui a pouquinho eu já vou te mostrar o projeto que eu fiz no meu computador, o projeto que originou esse produto aqui, para você ver o quão legal que é um projeto de hardware. Inclusive tem videoaulas tutoriais aqui no canal te mostrando como que eu desenvolvo os meus projetos também. Então vamos dar uma olhadinha agora no projeto de hardware do Gatinho Caveirinha. E esse daqui é o projeto de placa de circuito impresso que eu desenvolvi para o projeto do Gatinho Halloween. Eu queria muito saber se você imaginava que era assim por dentro desse projeto. Se dá para ver, se dá para entender, se dá para imaginar que vai ser algo assim. Isso daqui é o que está por dentro da placa de circuito impresso. Ali, abaixo daquela camada de tinta, as trilhas de cobre estão organizadas dessa forma aqui. Na verdade, ela tem só mais um elemento, que é o elemento de plano, que normalmente eu acabo deixando ele invisível aqui para facilitar o projeto. Na verdade, a placa de circuito impresso do Gatinho ela é assim. Então, toda essa parte em azul e essa parte em vermelho aqui são os planos que a gente constrói. Eu vou te mostrar aqui cada uma dessas camadas, vou te detalhar aqui também o que são essas trilhas, o que são essas perfurações. Eu quero que tu consiga compreender o que é um projeto de uma placa de circuito impresso. Então vamos começar pelo plano de terra, ou plano de sinal, plano de VCC. Tá vendo toda essa área pintada aqui na placa de circuito impresso, que antes eu tinha ela invisível no projeto? Isso daqui é a folha de cobre, vamos dizer assim, que tá ali, a camada de cobre que tá na minha placa de circuito impresso. Ela tá limpa, ela tá intacta no início do projeto. Imagina uma placa crua lá, antes de entrar para uma fabricação, ela tem uma camada em cima e uma camada embaixo de puro material condutor, que é o cobre. Eu tô falando duas camadas até agora porque esse meu projeto aqui tem duas camadas, mas uma PCB pode ter até 50 camadas, né, de materiais condutores. O convencional, assim, os projetos mais simples, que são os projetos que eu faço por aqui, eles têm apenas duas camadas. Então é uma camada no top, na face de cima da placa de circuito impresso, e uma camada no bottom, que é a parte de baixo da placa de circuito impresso. Então são duas camadas condutoras que a gente consegue trabalhar elas, construir as trilhas e realizar toda a nossa ligação eletrônica em cima dessas camadas. Então a placa começa com uma camada crua e a gente vai conseguindo desenhar as ligações elétricas entre os componentes eletrônicos, e é isso que você observa aqui. Quando eu construo uma ligação, tá vendo que eu tenho uma abertura ali entre a via, de fato, que eu construir e o meu plano. Então eu construo uma debastação ali nessa camada para construir essa trilha condutora. Eu gosto de deixar a parte do plano sempre invisível porque fica mais fácil na hora de projetar, a gente consegue ver os componentes eletrônicos aqui com mais facilidade. Então olha só que interessante, aqui eu tenho os componentes eletrônicos e você conseguiu ver ali, né, na placa física esses componentes já soldados, e também dá para ver o projeto pronto, que a gente tem um espaço ali certinho para esse componente eletrônico ser soldado em cima da placa. E aqui são coisas que a gente não consegue observar. Então nessa posição aqui, ó, nesse pad do componente eletrônico, eu tenho uma trilha que eu construí aqui no meu projeto e ela vem e faz a ligação nesse outro componente eletrônico aqui, nesse outro pad aqui. Isso aqui fisicamente é como se fosse um fio, né? Então se eu fosse construir esse projeto fora da placa de circuito impresso, que literalmente seria um fiozinho que eu ia conectar em um dos pontos e ia conectar lá no outro ponto. Então a placa de circuito impresso, ela oferece uma forma de a gente organizar muito melhor essa eletrônica, né? Fica tudo organizado, fica tudo compacto, fica mais seguro também, porque os componentes eletrônicos não ficam soltando, ou os fios não ficam sendo arrancados sem querer, né? Então tem um fácil transporte, tem uma fácil fabricação, é mais fácil de montar, são todas essas facilidades que uma placa de circuito impresso traz. E você deve estar percebendo aqui que a minha placa tem vários desses pontos maiores aqui. E isso aqui são as
vias. A via é um recurso que a gente consegue construir aqui no projeto, que ele nada mais é do que uma perfuração condutora que eu consigo passar uma ligação que está em uma das faces para outra face. Então tá vendo aqui que essa ligação eu começo ela em azul, aí eu tenho uma perfuração e eu continuo ela em vermelho. Então tudo que está em azul aqui é o bóron da minha placa, é a parte de baixo da minha placa de circuito impresso. Então eu começo com uma ligação de um componente eletrônico que está lá na minha face de baixo, eu faço uma perfuração condutora para conseguir chegar em um componente eletrônico que está aqui no topo da minha placa. E nesse projeto aqui eu tenho esse chip que ele precisa ser ligado ao LED que tá aqui, ó, que está no topo da minha placa. Então é assim que eu consigo ter componentes eletrônicos nas duas camadas da minha placa e consigo fazer a ligação eletrônica entre eles, construindo essas perfurações chamadas de vias. Quando a gente vai fazer um projeto de placa de circuito impresso, outra coisa que precisa ser tomado muito cuidado é com o encapsulamento do componente eletrônico. Tá vendo que cada componente tem o seu formato aqui e isso precisa ser muito bem selecionado pelos projetistas, porque os componentes eletrônicos eles têm diferentes pads, diferentes encapsulamentos. O encapsulamento é como se fosse a casinha do componente eletrônico, né? Então existem vários formatos, vários encapsulamentos para uma mesma eletrônica, para o mesmo tipo de componente eletrônico. Às vezes a mudança de um encapsulamento para outro pode ser por conta de algum fabricante ou pode ser por conta de alguma característica ali daquele encapsulamento que vai fornecer, por exemplo, para esse componente uma maior potência. Então existem eletrônicas similares com encapsulamentos diferentes para trazer propriedades eletrônicas diferentes para os componentes eletrônicos. Então essa seleção aqui precisa ser feita com muito cuidado pelo projetista, porque imagina você colocar na sua placa de circuito impresso um tipo de encapsulamento, mas fazer a compra de outro tipo de encapsulamento. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência, muito mais do que você possa imaginar. O que pode acontecer também é você selecionar o encapsulamento para o seu projeto e ser um encapsulamento que não necessariamente necessita de todos aqueles recursos. Então, um encapsulamento muito maior do que necessitaria. Um encapsulamento que, às vezes, aquele tipo de encapsulamento encarece um pouco o projeto e não tem um recurso que você, de fato, iria utilizar. Então, essa seleção aqui, ela precisa ser feita com muito cuidado para você sempre ter uma eletrônica que, de fato, condiz com a necessidade do seu projeto. E depois de desenvolver um projeto como esse aqui, para transformar ele em uma placa de circuito impresso, eu extraio aqui desse software de desenvolvimento um arquivo chamado arquivo Gerber. E aqui eu tenho o arquivo Gerber dessa PCB do gatinho e eu vou te mostrar aqui, ó. O arquivo Gerber, ele é uma descrição, na verdade, ó, o arquivo Gerber ele é uma composição de vários arquivos, né? Ele é um zip com todos esses arquivos aqui que descrevem cada uma das camadas da minha placa de circuito impresso. E esse documento aqui é o que a fábrica depois, o que a PCBWay vai conseguir utilizar para alimentar as informações das máquinas deles que vão desenvolver a sua placa de circuito impresso. Então é por isso que quando você manda o seu projeto para ser desenvolvido na PCBWay, o projeto ele vem exatamente como você projetou, né? O produto final ele sai exatamente como o seu projeto, porque tudo que vai alimentar a fábrica é exatamente essas camadas que você projetou. E aqui tem nos mínimos detalhes, né? Cada uma das camadas, o que compõe cada uma, por exemplo, essa daqui é a camada ali das perfurações, o posicionamento ó, dos LEDs nos olhinhos do gatinho, ó, o posicionamento dos outros componentes. Então são vários arquivos aqui que compõem o meu projeto de placa de circuito impresso, fazem com que seja possível fabricar algo que eu desenvolvi no computador. Acho que agora você conseguiu compreender completamente como que funciona uma PCB, o que é uma PCB, camadas, como que desenvolve um projeto, como que é um projeto, que arquivos são mandados para fabricação, aonde que fabrica. Então você está saindo desse vídeo com uma boa noção do que é uma placa de circuito impresso agora. Eu espero que você nunca mais observe um produto eletrônico da mesma forma depois que você assistir esse vídeo, que a partir de agora, toda vez que você abra um eletrônico, você lembre de mim e lembre do que é uma placa de circuito impresso, como que é fabricada, como que é um projeto. Espero ter conseguido te ajudar a entender um pouco mais essa tecnologia, que é com o que eu trabalho, com o que eu tanto amo desenvolver. Se você gosta também de desenvolvimento de hardware, gosta de projetos eletrônicos, considere aí se inscrever nesse canal, Julia Labs, faça parte da comunidade Julia Labs. Inclusive a gente tem um grupo no Discord que tem muita gente que também ama esse assunto, que desenvolve projetos incríveis, que está sempre compartilhando seus projetos, tirando dúvidas lá na nossa comunidade. E você pode também participar das lives que acontecem na segunda, terça, quinta e sexta, às 8 horas da noite, aqui nesse canal. Então já se inscreve aqui, porque vai que hoje à noite você me encontra ao vivo e a gente pode trocar uma ideia também, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!